Um segundo eixo identificado no estudo de avaliação diagnóstica e de potencial da rede e dos centros na sua globalidade, e tendo em conta que isto é um projeto de internacionalização, mas que essencialmente visa contribuir para a sustentabilidade, ou caminharmos para a sustentabilidade dos centros de alto rendimento, é isso que está em causa, são modelos de gestão e viabilização financeira. A questão da internacionalização é um instrumento para procurar novos recursos financeiros, obviamente. E para andarmos nos mercados, principalmente para andarmos nos mercados internacionais, como dizia a doutora Diva Cobra, nós não podemos estar à espera deles, temos que ir à procura, e um dos eixos que foi identificado como basilar é precisamente a parte do marketing e do marketing digital. Para isso, temos connosco o Dr. Fernando Batista, que é da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing Digital. Sr. Doutor, faça favor. Obrigado. Desde já quero-vos agradecer por esta hora, se calhar ponemos um bocadinho baixinho, a esta hora estarem aqui ainda com cara sorridente, não pensarem no almoço, mas ainda quererem me ouvir a mim. Daqui a uma hora garanto que isto está acabado. O que é que eu posso falar logo de início? Sou um dos fundadores e diretor da Associação de Profissionais de Marketing Digital, uma associação portuguesa dedicada a esta área. Trabalho numa agência e sou o responsável de uma agência de comunicação e marketing digital portuguesa. Tenho uma experiência de 20 anos na área de marketing e marketing digital em empresas portuguesas e internacionais e tenho um grave problema. Gosto de pensar sobre modelos de negócio e de o que é que o marketing pode fazer pela nossa sociedade. Isso leva-nos a pensar que, se calhar, antes de eu falar sobre marketing digital, temos que começar a fazer um aquecimento e pensarmos um bocadinho o que é que isto quer dizer em termos de desporto. E a primeira coisa que eu fiz quando quis pensar foi qual é o evento desportivo mais valioso do mundo? Alguém é capaz de me dizer? Quais deles? Não é. Qual é que poderá ser? Também não é. Deixem-me-vos dizer, a Fórmula 1 nem está no top 10. Não, é o Super Bowl. O Super Bowl é o evento mais rentável de todo o mundo. 663 mil milhões de dólares. Só com um evento. As marcas gastam milhões de dólares só para poderem ter 30 segundos de exposição no intervalo. Os artistas, desculpem a expressão, pelam-se para poderem ser aqueles que vão cantar no início ou no meio do Super Bowl. Alguns dos melhores desportistas do mundo estão ligados à NFL, naturalmente. E qual é o clube desportivo mais valioso do mundo? Era bom que fosse o Benfica, mas não é, infelizmente não é. Mas está no top 20. Está no top 20 dos clubes de futebol. Falaram em Real Madrid? Mais? Não. O clube da NBA mais valioso são os Los Angeles Lakers e estão no top 20 dos clubes mais valiosos, no 20º lugar. Ou seja, nós temos uma percepção às vezes de algumas coisas, na realidade são os Dallas Cowboys. Novamente, NFL. O que é que está a acontecer? Nós temos uma percepção das coisas que não bate bem com a realidade. E porquê que isso acontece? Não é só porque o futebol americano não diz nada. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em Londres na primeira vez que foi feito um jogo da NFL fora dos Estados Unidos. E eu achava muito estranho porque é que havia tanta confusão em Londres. Londres é confusa por natureza, mas em termos desportivos, o último grande evento que tinha havido eram os Jogos Olímpicos e toda a gente andava assim meio doida com aquilo, com a confusão toda que foi a nível logístico. Mas o primeiro jogo da NFL que houve em Londres conseguiu bloquear
todos os aeroportos. A quantidade de voos que vieram dos Estados Unidos, a quantidade de voos que vieram da Ásia, só para verem um jogo, o jogo inaugural da época, foi algo fora do normal. Oxford Street estava bloqueada. E Oxford Street normalmente só bloqueia no Natal, que é para as pessoas andarem livremente a fazer as compras. Um desporto que a nós não nos diz nada consegue ter este impacto. É algo que para nós não faz muito sentido. Então, qual é que é o atleta mais valioso do mundo? Deixem-vos já dar uma dica. Não é americano. Roger Federer. A seguir, LeBron James. E depois sim veio o homem mais rápido do mundo. E depois sim veio o Cristiano Ronaldo. O Messi está cá para baixo. Está aqui. O Tiger Woods continua porque ele está num desporto que a mim me diz muito, e diz muito também por causa do Rio Maior, porque eu durante algum tempo fui diretor do campo de golfe Golden Eagle, aqui ao lado, à entrada do Rio Maior, e é um dos desportos de maior longevidade que existe. Ou seja, um miúdo com 3 anos que começa a praticar golfe pode ser profissional muito cedo, muita tenra idade, e pode fazer a vida quase até morrer enquanto profissional. O que lhe dá uma bagagem muito maior em termos financeiros quando estamos a falar de alto rendimento. Já agora, eu sempre fui um desportista de baixo rendimento. Fiz muitos esportes, mas nunca fui bom em nenhum, e por isso dediquei-me a pensar. Qual é a marca desportiva mais valiosa do mundo? Esta acredito que todos acertem. É Nike. Mas, por estranho que pareça, quem vem a seguir é a ESPN, não é a Adidas, nem outra marca de roupa. Porquê? A Nike tem uma estratégia de comunicação e de marketing que a leva a ganhar esta diferenciação de todos os outros. Estamos a falar de um valor de marca de 29,6 mil milhões de dólares, comparando com 7,9 mil milhões de dólares da Adidas, que está em terceiro lugar. O que é que a Nike faz que os outros não fazem? Eles olham para uma coisa que é muito importante e durante esta hora vão ouvir falar muito, que é desta palavra, relevância. A Nike procura ser relevante. Como? Tal como todos os CAR, como todas as entidades desportivas e entidades que tenham algum interesse no desporto, têm que olhar para os 4 pontos que existem no desporto. Começamos, primeiro, pelas entidades esportivas, não é? Que podem ser os clubes, pode ser um CAR, pode ser uma federação. Os atletas, que ajudam a que isto possa existir, que entre si têm que ter um esforço de criar público que nos ajuda a quê? A captar mecenas, que nos ajuda a captar sponsors para a nossa atividade diária. Isto é simbiose perfeita quando se consegue ter os 4. Mas todos nós sabemos que isto nem sempre acontece. Ainda esta semana recordo-me estar a ouvir uma entrevista de uma atleta de ginástica que estava a dizer: eu, quando fui a primeira vez aos Jogos Olímpicos, fiquei doida. Porquê? Porque cada vez que há as provas, quer fosse principalmente as nacionais, éramos nós e os nossos colegas que estavam nas bancadas. E de repente chegámos ali a um estádio, elas nem lhe chamavam pavilhão, chamava-lhe de estádio, e estavam ali milhares de pessoas que não percebiam nada do que eu estava a fazer, mas estavam a gritar por mim. Isto é uma das coisas boas que os Jogos Olímpicos têm, como outros eventos têm. Capacidade de movimentar. Porém, nós estamos a passar por uma fase completamente diferente do que é habitual. Nós estamos habituados a Jogos Olímpicos, 4 em 4 anos, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, e estávamos todos felizes e contentes da vida. E quando estamos a falar da parte do atletismo, ainda tínhamos os meetings internacionais mais importantes.
Ponto. Mas se calhar o comum dos mortais conheceria há 15 anos atrás 3 meetings internacionais. Não saberia muito mais do que isto. E quando víamos na RTP2, que era onde passava, cá, esses meetings, nós víamos estádios meio cheios, meio vazios, consoante a nossa postura, se é mais positiva ou negativa. Mas era isso que acontecia. Nós não tínhamos muito mais do que isto. Com o desenvolvimento tecnológico, com a melhoria das telecomunicações, nós começamos a ter uma coisa fantástica chamada internet. E por isso é que tenho ali uma coisinha a andar de um lado para o outro, para onde eu vou, que está a transmitir o que nós estamos aqui a fazer para outras partes do país, como outras partes do mundo. Algo que durante muito tempo isto não era fazível. Era algo que estava preso ou condicionado à mente de uma pessoa, que era o realizador de prova, que poderia mostrar um salto, como poderia estar a mostrar uma corrida e não estar a mostrar o lançamento do martelo. Verdade? O que é que acontece atualmente nos Jogos Olímpicos? Neste momento, nos Jogos Olímpicos, existem diversos streams ao mesmo tempo a acontecer para que quem quer que seja veja o que quer. Não está obrigado a ver o que o realizador de prova lhe mostra. Por alguma razão é que nós temos 4 canais de Sport TV e mais o Eleven Sports, atualmente. Por alguma razão, quando nós falamos de campeonatos do mundo, e pegando agora no caso do futebol, nós tínhamos ao mesmo tempo a Google a fazer transmissão direta dos jogos e tínhamos os canais desportivos a passarem os jogos com os canais abertos a transmitir os jogos. E todos tinham audiência. Isto é algo que só a tecnologia nos pode trazer. Antes, o máximo que nós podíamos fazer era ouvíamos a televisão, aquilo que estava a dar na televisão, ou então ouvíamos na rádio. E vamos ser sinceros, desculpem-me dizer isto. Ouvir uma prova de natação na rádio não capta ninguém. Ouvir uma corrida, como aconteceu com o Rosa Mota, quando ganhou a maratona, na rádio, só foi interessante nos últimos 500 metros. Porquê? Porque o locutor estava doido. Portugal podia ganhar uma medalha de ouro. De resto, não fazia sentido. Eu sou daqueles fãs de ténis e sou fã de ténis para ficar o dia todo a ver na televisão isto assim. Sou. Mas sei que não sou um dos poucos que faz isso. Nem toda a gente tem esse interesse. E por isso mesmo é que nós vemos que em muitos desportos a realização está tão desenvolvida a nível tecnológico que nós podemos escolher o ponto em que nós queremos. Se quisermos, até estamos a ver a perspectiva da bola, em vez do jogador. Isso acontece porque houve alguém que começou a olhar para esta simbiose e disse assim, nós para continuarmos a crescer temos que fazer com que isto cresça para isto também vir atrás. E com isso nós conseguimos voltar a reforçar e reinvestir. Ora, com o marketing digital e com a tecnologia isto mudou. E o que é que nós começámos a ter? Começámos a ter novos conceitos. E vamos começar então pelo de entidades desportivas. Antes, tínhamos os clubes locais, os clubes regionais ou nacionais e ponto. Era por ali que tudo acontecia. Atualmente, estamos a ver cada dia que passa a haver cada vez mais eventos espontâneos. Um exemplo desses, Correr Lisboa. Um evento que foi começado por um grupo de pessoas que gostariam, super amadores, que queriam começar a treinar em conjunto para poderem fazer a meia maratona de Lisboa. O que é que isso fez? Foi crescendo de tal forma que, à volta de Lisboa, e não só em Lisboa, começaram a ser criados núcleos Correr Lisboa, que todas as semanas se juntam de forma informal para irem treinar. Para quando chegam as maratonas ou as meias maratonas, estarem prontos para poder participar. E estamos a falar de coisas tão simples quanto começar com 10, 20 pessoas e alguns destes centros, neste momento, já atingirem mais de 1000 pessoas ao mesmo tempo a correr
durante a semana. São grupos informais, que podem ser de amigos ou não, que começam a perceber que têm ali algo em comum. Um pouco como nas redes sociais, quando nós estamos a olhar para o Facebook e outros, que andamos à procura de algo que tenha a ver connosco. E o interessante é que as pessoas estão a pegar também nas redes sociais e estão a correr e estão a fazer isso. Caso disso, temos o Runkeeper, o Strava e outras aplicações que nós, quando vamos começar a treinar, o que é que fazemos? Está toda a gente a preparar-se, já está tudo a saltitar e de repente, só depois de se carregar é que se começa a correr. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Mas porquê? É a forma da pessoa começar a preparar-se. Além disso, traz uma coisa chamada gamification, que é tornarmos tudo um jogo onde eu posso melhorar de uma forma pessoal e posso também ver como é que os meus amigos estão a fazer a sua performance de desporto para ver se faz sentido continuarmos com eles ou mudarmos, entre aspas, de clube informal para alguém que nos possa trazer novos desafios. E os atletas passaram a ser atletas pessoais, que estão focados em duas coisas. Antes de mais, no bem-estar e no lazer. E só depois é que vem a competição. Isto pode parecer um bocado estranho e pode ser um bocado contraditório para quem está num carro. Porém, isto é o que, neste momento, o comum dos mortais está à procura. Há pouco a doutora Diva estava a falar de terem aqui muitos séniores e muitos veteranos. Isto é habitual. Se nós formos agora às provas de atletismo, vemos cada vez mais que a categoria de veteranos está a crescer. E é das que cresce mais em conjunto com a categoria feminina. Porquê? Porque as pessoas começam a ter mais disponibilidade de tempo e querem pensar no seu bem-estar. E já que estão a correr, se há uma prova onde podem testar o que está a acontecer no seu treino diário, então vamos lá pôr limites e vamos ver se conseguimos ultrapassá-los. E começa a haver esta história de eu sou um atleta pessoal que quer me ultrapassar e vou a uma prova para me ultrapassar. Não é por outra razão que atualmente qualquer prova que se faça de atletismo cresce facilmente o número de inscrições. As entidades que neste momento promovem corridas, as entidades, principalmente as privadas, não têm dificuldade em atingir facilmente os 3.000 a 4.000 atletas. Quase todos atletas pessoais. Não são amadores. Há os pessoais e depois há os amadores. E depois é que há os profissionais. Entendam esta nova categoria, que é uma categoria completamente diferente. Os pessoais são os que correm 2, 3 vezes por semana por gosto, a não ser que tenham algo de trabalho que não lhes permita fazer. E correm em qualquer lado, em qualquer parte do mundo, porque fazem-no por prazer. O público deixou de ser um público generalista que vê o que a televisão lhe dá e passou a ser especializado e conhecedor. Se nós formos agora à internet e formos à procura de informação sobre sapatilhas para correr, vamos começar a encontrar blogs especializadíssimos em sapatilhas para correr. Coisa que, se calhar, há 5 anos atrás não existia. E temos, de repente, a aparecerem bloggers que, às vezes, podem-nos parecer uma aberração para quem seja profissional na área, a darem dicas de como é que se deve treinar. E, de repente, começam a ser os personal trainers do YouTube. E começam a ter mais seguidores do que alguns atletas profissionais. Isto acontece em Portugal. Não estou a falar lá fora, estou a falar em Portugal. Isto é o novo paradigma de comunicação que nós temos que começar a perceber que é real, existe, e nós temos que perceber como é que vamos contactar com eles. Além disso, o foco dos sponsors já não é só pôr lá a marca. Não é só estar aqui assim numa imagenzinha ali o logotipo. Porquê? Porque isto não traz retorno. Deixem-me que vos diga. É muito difícil de conseguir explicar o retorno de um investimento feito em marketing ao pôr um logotipo numa faixa, numa corrida. Nós podemos dizer, tivemos 4.000 atletas. So what? Quanto é que eles me compraram? Porque no final do dia,
A empresa que faz o sponsoring quer saber quanto é que compraram. Não é por nada que uma marca como a Prozis está-se a juntar a todas as entidades que promovem provas de atletismo em Portugal para ter fichas de inscrição através do portal da Prozis. Faz todo sentido para eles. Eles já têm a plataforma de comércio eletrónico montada. Eles oferecem aquilo às entidades, as entidades deixam de ter um problema enorme de logístico, de inscrições, e a Prozis automaticamente, quando a pessoa faz a inscrição, bombardeia com informação de produtos Prozis que podem utilizar para o seu treino. E já agora, com um clique, já comprou. E em menos de uma semana tem em casa. Querem melhor? Não há. E fazem isto. Dão uma sensação de comunidade. Eu estou a cuidar de ti porque tu precisas de A, B e C. Deixou de ser porque eu tenho o produto que tem as proteínas A, B e C, mas não, passa a ser eu cuido de ti porque sei que tu vais ter esta necessidade. A forma de falar é diferente. E isso faz com que depois o discurso possa ser direto, deixa de haver o você, é tu, e há uma ligação entre a marca e o consumidor. O consumidor quer ter uma sensação de interiorização do que a marca tem, dos valores da marca. Por isso mesmo é que a Nike também é assim tão boa. É que as pessoas reconhecem o Just Do It como algo que é deles. Isto leva-nos a uma coisa muito estranha, que é o VUCA. O VUCA, no marketing, quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o que acontece atualmente nos nossos mercados. Estamos num mercado completamente volátil. O que hoje é verdade, amanhã já não o é. Isto, para quem está na área de marketing e quem trabalha a comunicação de qualquer entidade, traz um grave problema, que é como é que nós fazemos uma estratégia, como é que nós apoiamos uma estratégia de negócio. E quer queira, quer não, vocês têm que ter uma estratégia de negócio enquanto CAR. Porque, como foi dito, vocês têm que tornar os espaços rentáveis, os centros têm que ser rentáveis. E existem alguns públicos que se calhar nunca foram pensados ou nunca foram, entre aspas, atacados, nunca foram alvo de comunicação. E como é que vamos lá chegar? Como é que nós podemos fazer as coisas de modo a que eles se sintam próximos de nós? Temos que acabar com essa volatilidade e a incerteza que existe do dia-a-dia e reduzindo a complexidade. A complexidade que não somos nós muitas vezes que a trazemos, mas sim é uma complexidade externa. Vamos a um caso simples. Estamos aqui em Rio Maior. Quais são as primeiras dificuldades que nós poderíamos dizer que o Rio Maior tem? Não é perto, mas ao mesmo tempo não é assim tão perto de um dos maiores aglomerados habitacionais do país. Correto? Estamos a menos de 80 km do aeroporto. Deixem-vos dizer da minha experiência quando eu estava no campo de golfe. Era o pior que eu tinha, era estar em Rio Maior comparando com quem estava em Óbidos. E Óbidos é mais longe do aeroporto do que Rio Maior. O que é que Óbidos tinha que Rio Maior na altura não tinha? Reconhecimento de marca. Não havia um reconhecimento de ser um espaço turisticamente, ou desportivamente e turisticamente apetecível. Algo que, no caso de Rio Maior, neste momento, já não acontece. E ainda bem. Na altura, o que é que nós definimos? Vamos criar um shuttle que todos os dias vai de manhã a todos os hotéis em Lisboa perguntar quem é que quer ir jogar golfe. E nós oferecemos o shuttle. O shuttle estava sempre cheio. Nós, no espaço de um mês, duplicámos o número de membros do clube. Uma coisa que não é fácil. Estamos aqui a falar de um espaço onde tinha 200 membros e de repente duplicou no espaço do mês. Porque se começou a ter uma conversa completamente diferente com quem lá ia. Começámos a dizer, vocês vêm aqui e ficam aqui o dia todo, vocês não precisam de ir para lado nenhum, nós temos tudo para vocês. Que é algo que, pelo testemunho que foi dado anteriormente, é o que acontece. O que é que se pode ultrapassar, e agora dando-me à chega àquilo que há pouco foi a discussão que houve, relativamente aos brandings dos CARs. Meus senhores, cada um tem a sua especificidade.
Não podemos ser todos iguais, porque senão não somos reconhecidos internacionalmente. Porém, tem que haver uma linha condutora, sim. Se querem aprender, falem com o Turismo Portugal realmente. O Turismo Portugal sabe como o fazer. Se querem aprender, falem com as maiores cadeias de hotéis do país, que elas sabem como fazer. E elas vendem uma coisa. Não vendem uma atividade, nem vendem o seu próprio serviço. Vendem Portugal. Ponto. Portugal como o destino de eleição para desporto. Se tivermos este conceito, tudo o resto depois é dividido para consoante a área de especialidade de cada um. Recordem-se, o público começou a ser especializado e ainda por cima é conhecedor. Já não está para ir à aventura, à descoberta. Eles sabem o que querem e sabem como querem. Isto traz-nos um grande problema, principalmente a quem é de marketing. Para quem não tenha tantos conhecimentos de marketing, existe uma coisa que é muito importante. Eu digo isto sempre em brincadeira quando estou a dar aulas, que é, há uma coisa que os marketeers têm em comum, em todo o mundo, e que nenhum marketeer gosta de abrir mão, que é do controlo. Todos os marketeers têm isso na personalidade. Gostam de controlar. Gostam de controlar para terem a noção do que é que vai acontecer e conseguirem perspectivar. O que acontece com o digital é que isso deixou de acontecer. O controle desapareceu. Não há mais controle. Porquê? Porque podem vir entidades terceiras e que normalmente são os consumidores, aqueles que nós tanto gostamos porque compram os nossos produtos e serviços, que podem alterar completamente o jogo. E há outras coisas que também são muito importantes e que se tornam complexas para quem está a gerir uma entidade, uma empresa, uma organização, o que seja, que é estes pontos que estão aqui. A velocidade da inovação é tremenda. Vou-vos dar um exemplo simples e prático. A Apple, na semana passada, lançou os seus 3 novos telemóveis. Uau, fantástico. Nós sabemos que daqui a um ano eles voltam a fazer o mesmo. A Apple está atrasada. A Apple já está ultrapassada. Sabem porquê? Porque a Huawei e a Samsung, 3 em 3 meses, estão a lançar topos de gama, que vêm substituir os topos de gama que lançaram 3 meses antes. Fantástico. Estão no bom caminho. Errado. Estão a ser ultrapassados. Existe outra marca, que por acaso também é chinesa, que é a Xiaomi, que todos os meses lança um telemóvel novo. E que torna obsoleto o telemóvel que lançou no mês anterior. Na área de telecomunicações, esta é a velocidade da inovação. É mensal. Há outras áreas que a velocidade da inovação é semanal ou diária. Quando estamos a falar do marketing digital, estamos a falar de inovação diária. Quando o Facebook diz que faz uma coisa nova, nós ficamos, uau, porreiro. Se calhar vem a seguir o Snapchat, que por acaso também pertence ao Facebook, e lança 3 coisas novas. E nós, hã? E nós ficamos, como é que isto é novo? Ou vem o Instagram e apresenta mais 3 ou 4 funcionalidades novas. E isto é constante, constante. O Twitter, que antes só dava para fazermos textos com 140 caracteres, aumentou para 280. Foi porque as pessoas precisam de falar muito? Não. Porque eles perceberam que o consumidor deles estava com o interesse de partilhar mais em menos tempo. E por isso, sim, aumentaram o número de caracteres das suas mensagens. Não foi por mais nada. Mas isso traz um manancial de informação completamente difícil de gerir. A última vez que foi batido um recorde de comunicações foi, os últimos 2, perdão, foi no último dia dos Jogos Olímpicos de Verão e foi na final do Campeonato do Mundo de Futebol. No Campeonato do Mundo de Futebol, na segunda parte do jogo, nunca se tinha transmitido tantos dados em todo o mundo ao mesmo tempo quanto naqueles últimos 45 minutos. Estamos a falar de volumes que, se tivéssemos que pôr servidores e computadores a tentarem trabalhar aquela informação toda, iria ser necessário 5 Portugais.
em termos de território. Estamos a falar de números que ultrapassam a nossa capacidade de entender, muitas vezes. E essa velocidade tem a ver também com isto, com a comunicação que cada vez é mais real, em tempo real. Por alguma razão, o consumidor sabe que quando este fim de semana o Cristiano Ronaldo voltou a fazer catch-up, como foi a brincadeira em Itália, no mesmo minuto em que ele marcou o primeiro golo, nas redes sociais dele foi posto o primeiro golo com ele a dizer: acabou-se o catch-up. Alguém acredita que foi o Cristiano Ronaldo que marcou o golo? Foi a correr com o telemóvel, estava ali no canto, mandou. Não. Ele tem uma equipa profissional a trabalhar isso. Alguém acredita que os clubes de futebol andam a brincar na forma? Não andam. Posso-vos dizer que, e alguns de vocês conhecem, algumas dessas realidades, que há clubes que neste momento, em Portugal, têm mais de 100 pessoas só no marketing. Só para a área de digital, têm mais de 20, 30 pessoas a trabalhar. Há bocado referiu-se um dos nomes, que eu gosto muito, ainda por cima, que é o Glorioso, que tem essa quantidade de pessoas a trabalhar diariamente. E tem equipas especializadas para criar conteúdos multimédia quando começa um jogo, durante o jogo e após o jogo. Quando, no caso, um Benfica marca, como aconteceu neste fim de semana, o primeiro golo ao Rio Ave, em menos de 30 segundos, estava a pôr online, no Twitter, o golo. O penalti estava já a ser passado em diferido. É dos poucos clubes em Portugal que já o faz. Mas isto lá fora é habitual. O Real de Madrid tem 200 pessoas só a trabalhar o marketing. E a parte do marketing digital. Por acaso, quem é responsável é um português, que é bom. É sinal que nós temos muito conhecimento nesta área. Porquê? Porquê é que tem tantas pessoas? Por causa disto, o diálogo é constante. Antes as marcas falavam e nós falávamos, diziam assim, estou aqui. E pronto, as pessoas ficavam contentes. Agora não. Estás aqui porquê? O que é que me estás a dizer? O que é que me tens para dizer? É o que o consumidor pede e pergunta. E nós temos de ter a capacidade de perceber que isto tem que ser um diálogo constante, que nos leva à omnicanalidade, que é um palavrão enorme. Mas o que é que isto significa? Para as entidades, significa que se nós vamos ter alguém entrar dentro de um carro e entra-nos pela porta adentro, essa pessoa, quando está dentro desse centro, o que ele está à espera é de ter a mesma experiência de comunicação e também de contacto com a marca, CAR, igual àquela que teve nas redes sociais ou online. Tem que ser igual. E a forma de falar é a mesma. E as respostas são as mesmas. Não que sejam as mesmas formatadas, que tem que ser naqueles 4 linhas e não sai daquela caixa. Não. A forma de falar. Temos de estar todos alinhados para o mesmo. Não pode haver um a dizer alhos e outro a dizer bugalhos. Não. O foco tem que haver uma mensagem bem clara. E depois temos aqui 2 coisas que são fantásticas. Uma delas, hiperconectividade. Atualmente as pessoas estão 24/24 ligadas à internet. E estão com o WhatsApp a falar a qualquer hora do dia. Se nós formos para a Ásia e vamos para a China, temos o WeChat, onde as pessoas fazem a vida toda via WeChat. Compram casas, compram comida, alugam carros, marcam as viagens, fazem tudo via WeChat. Senhores responsáveis dos carros e técnicos dos carros, se vocês querem ter, em termos de internacionalização, gente da Ásia, arranjem alguém que fale uma das línguas asiáticas, pode ser o mandarim, pode ser o cantonês, o que seja, mas arranjem e entrem dentro dessas redes. E acreditem que é investimento que é pago ao primeiro dia. Deixem-me brincar um bocadinho com o futre quando dizia que vinham resmas de chineses. Eles vêm mesmo. É preciso nós percebermos onde é que queremos estar, com quem nós queremos contactar e falar dentro. A mesma linguagem que eles, na mesma língua que eles e no mesmo sítio que eles falam. Vou-vos dar aqui mais um achega nesse aspecto que não tem tanto a ver.
nós agora, quando vemos os miúdos com 14, 15 anos a trabalhar com as redes sociais e com o marketing e trabalham na parte do digital, nós já não vamos temos a certeza que não vale a pena estarmos a contactar via Facebook. Eles já não querem estar no Facebook, eles já não usam o Facebook. Isso traz um grave problema. Então como é que nós comunicamos com eles? Instagram, WhatsApp e Twitter. E sabem porquê que eles estão no Twitter? Porque eles não gostam de SMS, para isso usam o WhatsApp. E porque os pais e os avós não estão no Twitter. Literalmente, eles estão no Twitter porque os pais e os avós não estão. Isto é estranho. Há uns 5 anos atrás havia uma grande discussão na área do marketing digital que era a privacidade. Os miúdos não sabem nada sobre privacidade, vão-nos trazer aqui um grave problema, como é que nós vamos conseguir protegê-los? Deixem-me-vos dizer, os miúdos sabem melhor do que nós o que é privacidade. Os miúdos abrem os seus Instagrams quando começam a atingir um certo número de seguidores. E quando olham e dizem assim, a partir de agora, o que está neste Instagram é público. Porque o que eu quero que seja privado, passa a ter um Instagram próprio privado, só para os meus amigos. E mais ninguém vê. E eles também não põem posts que não tenham no mínimo 50 likes. Se tiverem menos de 50 likes, eles apagam. Literalmente. Estamos a falar de uma comunidade e de uma sociedade hedonista que se calhar nós não imaginávamos. Mas eles têm mais cuidado do que nós, porque nós quando vamos para as redes sociais, vamos e pomos, estou aqui, e fazemos uma selfie e pomos em qualquer lado. Nós fazemos isso, os miúdos já não o fazem. Depois temos aqui outra coisa muito engraçada, que é o Internet of Things, que no desporto é algo que já existe há muito tempo, mas para o comum dos mortais não existe. Quando nós vemos o photo finish numa prova qualquer, ou quando vemos a necessidade de fazer avaliação de pesagens e que tem que ser imediatamente passado para um coletivo de juízes, temos máquinas a falar com máquinas, que depois são supervisionados por homens ou mulheres. O que é que isto quer dizer? Que há uma conectividade entre máquinas, que não é mais do que isto que acontece com o Internet of Things. O exemplo mais comum, nós cada vez mais chegamos a casa, e isto vai se tornar cada vez mais real, e chegamos e o nosso fogão diz-nos, olha, hoje só podes fazer uma omelete. Como assim, só uma omelete? Porque no frigorífico só tens 3 ovos, um bocadinho de fiambre e 2 fatias de queijo. Mas como é que o fogão sabe isso? Porque cada vez mais, tanto com a domótica como com a Internet of Things, o que está a acontecer é que os aparelhos que nós temos em casa estão a falar uns com os outros via web. E a seguir, o que é que o frigorífico nos diz? By the way, está aqui a lista de compras que tu já devias ter feito. Queres que eu encomende já via Continente Online? Para quando é que queres que os produtos cheguem? Isto é real, isto já acontece, se nós o quisermos. E isto está a ter um impacto enorme e vai ter um impacto maior ainda na nossa sociedade. E pronto, o negócio é todo digital. Como é que nós vamos compreender isto? Se calhar, se eu agora vos perguntasse quais são as redes sociais que existem, se calhar iriam dizer 3, 4, no máximo 5 redes sociais. Olá, bem-vindos ao mundo real. Isto não tem aqui todas as redes sociais. E cada pontinho deste é uma rede social. Sabem quantas redes sociais existem especializadas só para ortodontia? 4. Os dentistas têm 4 redes sociais só para eles. A área de petróleo e gás tem uma rede social própria. E eles não vão ao LinkedIn, nem vão a outras redes falar sobre petróleo. Nem vão ali à procura de emprego. Quando eles vão a essa rede social. Isto traz-nos uma noção nova, que é a economia digital. Eu vou pegar outra vez no caso da Prozis, porque a Prozis é um excelente caso em Portugal do que é que se faz bem no marketing digital. Se vocês forem ver, os embaixadores da Prozis têm muitos atletas. Mas o grande embaixador da Prozis não é atleta. Mas o grande embaixador da Prozis é uma personagem criada por um ator. Bombunas.
Foi uma personagem que o Rui Unas criou só para a Prozis, para vender os produtos da Prozis. E cada vez que o Bombunas aparece nas redes sociais, o que acontece é que as redes sociais do Rui Unas crescem de uma forma exponencial. E eles conseguem ter 15, 20, 30 mil pessoas ao mesmo tempo a ver o vídeo que o Bombunas está a fazer. E acreditem, ele não diz nada de jeito naquele tempo. Mas ele percebeu o gancho. O que é que as pessoas procuram? Entretenimento e o conhecimento mínimo de como fazer algo. Ver o Rui Unas, enquanto Bombunas, a fazer uma panqueca nutritiva é de chorar a rir. E ele faz aquilo em 1 minuto e meio. E toda a gente segue. E a seguir, ele diz, tem um cupom de desconto de 15%. E as pessoas compram. Porquê é que os nossos atletas não o podem fazer? O que é que impede de o fazer? Zero. Têm que perceber a sua linguagem. O que é que os centros têm que fazer, ou o que é que impede os centros de fazer este tipo de coisas? Não a vender Prozis, deixa-me desculpar, mas vender os seus produtos e os seus serviços. O que é que impede? Há alguma regulamentação que o impeça? Não. Há alguma entidade que o impeça? Não. Tem a ver é a forma como vamos trabalhar a comunicação. Como é que vamos alinhar a comunicação? Não vamos poder pedir à Maia, pegando há bocado no exemplo que estávamos aqui, para falar de natação. Não faz sentido. Tal como não vamos pedir a Viana do Castelo para falar de atletismo. Não é a área deles. A área deles é de esportes de mar. Correto? Então, para que é que nós vamos fazer aqui esta alteração? Para que é que vamos pôr a fazer uma coisa que não faz sentido? Como é que nós podemos criar ligações para que isso aconteça? Criando comunidades. Criando as comunidades especializadas, com conhecimento, onde as pessoas olhem e percebam qual é a mensagem que digam. Eu quero lá ir. Isso é feito como? Nós tivemos aqui o exemplo dado logo na primeira ação e correta, que é, começa por isto, dados. E o CAR, aqui de Rio Maior, sabe fazê-lo muito bem. Tinha os dados todos dispersos, foi procurar um sistema de gestão que lhe permitisse resolver um dos problemas práticos e operacionais e de repente começou a fazer isto. Agregar os dados que vêm do site, os dados que vêm das pessoas que cá vêm, o que é que eles comem, o que é que eles não comem, o que é que toda a gente diz e de repente estão a compilar informação. O que é que essa informação faz por si? Nada. Porém, quando ela é colocada em silos de informação e começam a ser depois trabalhados e correlacionados, começam a dar isto de conhecimento. E com esse conhecimento, nós podemos começar a partir para a ação. O futebol era o número 1, primeiro. Deixou de o ser, passou para terceiro. Há várias condicionantes, há condicionantes externas. Uma delas é a cidade do futebol. É verdade. Mas a natação cresceu. E a parte dos triatletas está a crescer. E ainda vai crescer mais. É uma das áreas, que, em termos de desporto, que está a crescer mais a nível de atletas não federados. As provas não federadas estão a crescer nessa área, como também as de trail. As provas de trail há 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás, tinham 300 atletas no máximo. Neste momento, quando chegamos ao Natal, existe uma prova de trail aqui próximo, em Almeirim, não, em Alenquer, Almeirim, sim, Almeirim. Eles têm que, um mês antes, fechar as inscrições e têm 4.000 inscrições. Estamos a falar de potenciar feito por atletas pessoais, não são os atletas amadores, são os atletas pessoais que estão a potenciar isto. E mais engraçado, sabem o que é bom disto? É que são os atletas pessoais que têm dinheiro para consumir.
Quando ouvi há pouco a dizer que o Carve está a querer ir para os bike hotels, quer estar dentro da rede dos bike hotels, é inteligentíssimo. Extremamente inteligente isso. Porquê? Vão procurar ir a um problema que existe, que é as pessoas que andam de bicicleta, depois quando chegam à altura de alojamento fora da sua zona de habitação, não têm onde arrumar a bicicleta de forma segura, não têm onde limpar a bicicleta de forma segura e correta, e depois não têm do lado das instalações hoteleiras uma pessoa simpática a dizer assim, sim, pode deixar aqui a bicicleta. Não dizem isso. Olha, não pode levar para o quarto, não pode ter aqui na entrada e nós não temos uma zona onde guardar isso. É típico isso acontecer. Évora, o Évora Hotel é uma das unidades hoteleiras que faz parte do Bike Hotel. Évora Hotel todos os fins de semana está cheio. Mais de metade das pessoas que estão lá a dormir são ciclistas. Porque sabem que chegam ali, têm onde guardar as bicicletas e como tratar das bicicletas. E se por acaso não quiserem levar bicicletas, chegam lá e têm uma bicicleta da forma como eles querem, com a qualidade que eles querem à disposição. Começou-se a pensar, não, eu tenho a capacidade técnica ou tecnológica para passar-se a dizer, eu tenho a disponibilidade de fazer o que tu queres. Isto é o paradigma que atualmente existe. Durante muitos anos, e há pouco falou-se da Fórmula 1, toda a gente dizia, Fórmula 1 e desportos motorizados são desportos de elite. São caros. Em Portugal existe uma grande cultura motorizada. Então, na área de desporto automóvel é muito grande. Só que é uma cultura que muitas pessoas pensam, tem que se gastar dinheiro em comprar carros e preparar os carros. Errado. Isso acontece nos rallies. Quando estamos a falar de corridas de velocidade, exceto na prova nacional de velocidade, o que acontece é imensas provas que existem, que é shop and go, que é uma pessoa chega, inscreve-se e chega ao autódromo e simplesmente tem um carro à disposição para correr. E a sua equipa está ali e tem uma temporada que pode ser feita. Tal como isto acontece no desporto automóvel, pode acontecer em qualquer outro desporto. É só queremos criar as condições para. E sabemos depois pô-las não só em ação, como também comunicá-las. E é aí que pode entrar o marketing digital. E o que é que realmente é o marketing digital? Antes de mais, o marketing digital não é nada separado do marketing. Pelo contrário, é uma das ferramentas do marketing. Se durante muito tempo os grandes clubes tinham responsáveis de comunicação que cuidavam da imagem dos atletas para as suas entrevistas e que permitiam ou não falar, e isso continua a acontecer, cada vez mais perceberam que têm que passar para a outra fase. E a outra fase é esta, é de olhar para todas as ferramentas que existem no marketing e pô-las ao dispor dos seus atletas e da sua instituição. E agora dizem, está bem, mas agora não estamos aqui clubes, estamos aqui caros, o que é que isso nos interessa? Ou mesmo federações. Faz todo sentido pensarmos no marketing digital para promovermos a atividade que está mais próximo de nós. Ok? A mim não me faz sentido termos, por exemplo, tantos campos de golfe em Portugal e se eles não forem comunicados, quer seja internamente, quer externamente. E o golfe é um dos casos de sucesso a nível de comunicação, a nível internacional e de promoção da marca Portugal desportiva. Há que ir ter com a Federação de Golfe e perceber como é que isso foi feito também. Porquê? E porquê é que a Federação de Golfe tem o apoio do Turismo Portugal? Não é só por questões políticas. É porque mostraram por A mais B o retorno de investimento. Que se nós conseguimos trazer 50 irlandeses que têm dos melhores campos de golfe do mundo para Portugal, para o Algarve ou para a zona centro, eles estão cá o ano inteiro, coisa que eles não podem fazer na Irlanda. E acreditem, existe um mote entre os golfistas que é
Só se para de jogar, desculpem a expressão, quando as cuecas estiverem molhadas. É assim que se joga golfe. Não se para. Está a chover torrencialmente, continua-se. Só quando estiver mesmo completamente encharcado é que se para de jogar. E para um irlandês isso é o dia-a-dia. Mas ele olha assim, ok, posso ir uma semana para Portugal, tenho bom tempo, tenho excelentes campos ao nível dos irlandeses, ainda tenho boa cerveja, tenho praia, não tenho... Desculpem agora, isto não é sexista o que vou dizer. Não tenho a minha mulher a chatear-me, que é uma viúva do golfe, que existe o conceito das viúvas do golfe, porque ela pode ir para a praia e com os miúdos. E de repente Portugal torna-se fantástico por isso, porque não se vende só o produto golfe, mas vende-se todo o resto dos serviços que estão à volta. E isso tornou-se fácil de ver o retorno do investimento que o turismo de Portugal teria que fazer. E por isso é que o golfe é uma aposta tão forte. Mas o que é que impede as outras modalidades que existem de fazerem o mesmo plano de negócios e montarem o mesmo modelo de negócio que o golfe? Nada. Não há nada que o impeça. O ecossistema do marketing digital foca sempre numa coisa, que é nesta bolinha preta que está ali, que é o web digital. O web digital começa por ser o quê? Ou um site, ou um microsite, ou uma landing page. Falamos dos sites do SCAR, falamos dos sites das federações e que, depois, o que é que isso tem que ter? Informação. E não é informação só de, olha, temos tantos pavilhões, temos tantas capacidades de tantos desportos, podemos fazer isto. Não. Há que dar informação. Informação viva, diária, que é onde entram as redes sociais e o burburinho do marketing de conteúdo. Que é isso que vai trazer a mais-valia para que nos possamos destacar de todo o resto do mercado internacional. E acreditem, no mercado internacional não há ninguém que saiba fazer isso. Portugal tem a possibilidade de fazer isso em primeiro lugar. Vou-vos dar outro exemplo que tem a ver com o futebol. Em quase todo o mundo, o futebol é praticado por todas as classes sociais. E há uma capacidade de ascensão social para quem joga futebol pela capacidade financeira que daí vem. Nos Estados Unidos isso não acontece. Só joga futebol quem tem dinheiro. Só é federado quem tem dinheiro. Ter um filho a jogar futebol nos Estados Unidos equivale a que, no mínimo, por mês, se gaste $5.000. Porque tem que se pagar ao clube, tem que se pagar os equipamentos, tem que se pagar as viagens, tem que se pagar a comida e tem que se pagar as inscrições nos torneios em que os meninos vão. No mínimo é um valor de $5.000 por mês. Nós não temos isso em Portugal e não temos isso no resto do mundo. Não estamos profissionalizados a esse ponto, nessa área. Mas temos o melhor, que é mais aberto, é muito mais democrático e dá a possibilidade de qualquer um poder praticar desporto. Algo que, no conceito americano, isso não faz sentido. Há pouco quando passei ali os pontos das várias entidades que eram as mais valiosas, eu passei rapidamente por uma delas que tinha a ver com quais eram os desportos mais valiosos e quais eram as entidades mais valiosas, e esqueci-me de fazer ressalva da terceira mais valiosa do mundo, NCAA, que é o núcleo de atlético das faculdades americanas. O desporto colegial, como eles chamam nos Estados Unidos, o desporto universitário nos Estados Unidos, vale mais do que um campeonato do mundo de futebol. O desporto universitário nos Estados Unidos enche todas as quartas-feiras os estádios de futebol americano com 100.000 pessoas. Quarta-feira à noite. O desporto universitário dos Estados Unidos enche pavilhões de 80 a 90.000 pessoas, pavilhões que muitos deles são maiores do que os da NBA, para verem um jogo de basquetebol de universitários. Porquê? Porque existe uma identidade própria, em que as pessoas nunca vão deixar de ter a ligação à sua universidade e à cor do seu estado. E isso é passado dessa forma. Nós cá temos o Benfica, o Porto e o Sporting. Ponto. Não é
incomparável o dinheiro que as pessoas gastam em merchandising da Duke ao que se gasta com o merchandising do Real Madrid ou do Manchester United, que são os 2 clubes mais ricos do mundo, em termos de futebol. Não há comparação. Os americanos gastam 10 vezes mais. A criança nasceu, já está, antes de vestir um baby grow a dizer eu gosto do pai ou da mãe, é do clube dos pais. É um conceito fora do normal para nós. Mas eles fazem isso como? Trabalhando o marketing de conteúdo no dia a dia. Pegam naquilo que faz a sensação de comunidade. Em que, porque é que eu sou bom em ser deste clube ou desta comunidade? O que é que me leva a querer estar dentro da Ivy League? Porque é que eu tenho que me interessar mais no clube, na Universidade A ou na Universidade B? Porque é que eu tenho que fazer com que o meu filho cresça como um atleta de alto rendimento para depois chegar aos 14 anos e ter as universidades todas a virem atrás, a pagarem os estudos e a garantirem que, passado 2 anos, pode estar na NBA com um contrato fenomenal ou na NFL. Este é o pensamento que existe nos Estados Unidos que era interessante trazermos para a Europa e para Portugal. E que é possível trazer, incentivando a nível de marketing, o potencial que os centros de alto rendimento podem ter. Por muito que depois a orgânica que existe de entrada e de utilização de um centro seja diferente. Mas captar a atenção do público para ter interesse em vir, desfrutar e poder utilizar é único. O Jamor está sempre cheio ao fim de semana. Porque há os espaços que são de competição, mas tem os outros espaços abertos, onde as famílias vão para lá todos os fins de semana. E isso traz interesse pelo desporto. E o marketing digital tem N formas e tem várias técnicas que podem ser usadas. Começa pelos blogs, depois tem aqui umas mais técnicas como Search Engine Marketing ou Search Engine Optimization, que são áreas de otimização a nível de marketing e da parte da presença digital. As redes sociais, landing pages que estão focadas para produtos ou serviços muito específicos. Ou seja, pegando aqui no caso de Rio Maior, se temos a parte de natação, ter uma landing page só para as aulas de natação, que podem ser dadas cá. Ou ter ao lado uma landing page para potenciais atletas que são amadores e que querem melhorar, virem um fim de semana para aqui e usufruírem dos serviços do centro. Mas captar a necessidade do mercado, envolvê-la de forma atraente para que, naquele momento em que a pessoa chega àquela página, diz, é isto que eu quero, inscreve e está a gastar dinheiro. E-mail marketing nem sempre é necessário, nem sempre é bom, porque muitas vezes é spam. E nós não queremos spam. Estamos numa área onde o que nós queremos é que as pessoas queiram praticar. Mas, em algumas situações, é necessário haver o e-mail marketing para divulgação de alguma informação. É importante que a comunidade saiba que tem vários canais que pode utilizar. O comércio eletrónico tem muito a ver com reservas. No vosso caso é mesmo reservas, que é olhar e dizer assim, eu quero ir e quero ter tudo feito. E o centro ter um pacote preparado que diga, aqui pode dormir, pode utilizar estes serviços e clica aqui que já fica tudo feito. Não tem que se preocupar mais nada, é só aparecer. É preciso ter uma plataforma de comércio eletrónico para tal. Mobile marketing. Mobile marketing é uma área muito importante, ou das mais importantes atualmente. Se até agora nós utilizávamos muito os computadores, este ano os telemóveis vão ultrapassar de uma vez por todas, em termos de consumo de informação digital, os computadores. No ano passado, a média era 70% laptops e desktops, 65% telemóveis. Neste momento este número já virou ao contrário. E cada vez menos vai utilizar os laptops. Portugal é um caso à parte,
é um caso onde ainda se vai continuar a usar muito, porque muitas pessoas continuam a utilizar para fins pessoais os computadores profissionais e durante a hora de trabalho. Então isso faz com que continue a haver uma necessidade de estarmos focados no conceito digital clássico. Porém, o mobile é cada vez mais importante. E quando se tem um site que não esteja preparado para o mobile, equivale a perdermos clientes. E vamos chamar os atletas de clientes, que é o que realmente eles são para vocês. São os vossos clientes. SAC. SAC é uma área que normalmente não se fala e nem se liga muito ao marketing. E erradamente, o SAC é o Serviço de Apoio ao Cliente. O apoio ao cliente é feito não só no local, como também quando as pessoas nos ligam e querem ter mais informações. Nas operadoras de telecomunicações não é. Nas operadoras de telecomunicações ou é para nos chatearem a venderem-nos pacotes de telecomunicações ou para nós chatearmos porque os serviços não estão a funcionar. E porquê é que isso acontece? Porque não está dentro do marketing. O que é que acontecia antes do marketing digital? Isto. Havia um apelo. Façam desporto, façam desporto, façam desporto. E as pessoas dizem, que desporto? Façam desporto. Que desporto? Façam desporto. Ou seja, havia uma segmentação de públicos de uma forma muito abrangente. Homens, mulheres, idades, ponto final. No máximo, regiões. Mas será que isso é suficiente? Para um centro de alto rendimento faz sentido haver uma segmentação regional? Pergunto-vos. Não. Porque um bom atleta tanto pode estar aqui, como pode estar no Algarve, como pode estar em Freixo Espada à Cinta. O que interessa é encontrá-lo. E depois dar-lhe as condições corretas no melhor sítio possível. O consumidor era anónimo. Eram os Joe Does, como chamávamos no marketing. Era o Joe Doe A, B e C. E a partir daí nós fazíamos o resto. A comunicação era um bocado hitleriana. Era de um para muitos. Não interessava o que é, se eles estavam connosco ou não. Interessava que eles ouvissem o que nós dizíamos. Por isso é que se gastava tanto dinheiro na televisão. Cada vez mais os budgets das marcas está a ser passado dos meios tradicionais para o digital. Por uma razão. No digital consegue segmentar à pessoa. Eu posso fazer campanhas só para os Fernandos. Coisa que na televisão eu não consigo fazer. Ou na rádio não consigo fazer. E era muito egocêntrica. Eu faço isto, eu sou isto. Pegando agora aqui no caso. Eu sou um centro de alto rendimento de futebol, natação e tenho também atletismo. Sou muito bom nisto. Vamos ser sinceros. Se vocês ouvissem isso neste momento, vocês iam a esse centro? Ela não nos está a ouvir. Provavelmente não iriam. A não ser que tivessem realmente a necessidade. Porém, o marketing digital trouxe-nos uma visão nova. Que é esta. Começamos a segmentar as pessoas pelo tipo de consumidor. Nós começamos a saber qual é que é o clube dele, o que é que ele gosta de fazer e quando é que ele gosta de fazer. Se ele gosta de bolas ou quadrados, se gosta de amarelo ou de azul, ou se não, só gosta das riscas, o que seja. Mas é por aí que vai. Pegando num caso muito polémico, pelo menos para quem está fora, a campanha presidencial dos Estados Unidos, a última, o Trump, no pior dia de campanha, lançava 100 mil anúncios no pior dia de campanha. E quando perguntaram ao diretor de campanha porquê isso, porquê 100 mil no pior dia, ele disse, normalmente era 1 milhão por dia, mas no nosso pior dia foram 100 mil. E ele disse, é porque a senhora do segundo esquerdo gosta de amarelo, mas o senhor que está no segundo direito gosta de cor-de-rosa. E eu não lhe vou dar um anúncio amarelo. Fizeram micro-targeting. Se foi isso que influenciou as eleições, não foi só, mas também teve alguma ajuda. Por isso é que também se diz que ele foi
único candidato que tinha a mensagem correta para cada um dos votantes que votaram nele. E que mesmo o resto das massas compreendia. Podia não concordar, mas compreendia. Ele conseguiu passar uma mensagem hermética para uma mensagem clara e simples para qualquer um. E deixem-me que vos diga, no desporto é uma coisa que acontece muito. A comunicação é muito hermética. É muito fácil de cairmos na comunicação técnica. E esquecemos que quem não faz desporto não percebe. E que só passar algum tempo de fazer desporto é que começa a ter interesse em perceber a linguagem técnica. Eu adorei que quando estava a ver ali a apresentação e vi o Tartami. Para mim fez-me sentir que tinha 6 anos, que era quando praticava judo. Era uma palavra que já não via há imenso tempo. Era uma coisa que me ligava, ou que me liga, a um dos esportes que eu pratiquei. Mas, se calhar, se a minha filha estivesse aqui, para ela aquilo não lhe ia dizer nada. Porque ela não pratica esse tipo de desporto. Mas se falássemos de toucas, ela aí já sabia, porque ela gosta de natação. Temos que perceber que a linguagem tem que se tornar realmente próxima. E quando se falava há pouco de proximidade, não é só proximidade física e geográfica, é também de linguagem. Quando nós falamos dos recordes do mundo, que ouvimos todos os dias aqui, e a última semana caiu da maratona, é fantástico, mas para muita gente não sabe que cair o recorde do mundo não quer dizer que tenha caído o recorde dos Jogos Olímpicos. E quando chegam aos Jogos Olímpicos e vêm lá dizer recorde do mundo um número e vem o dos Jogos Olímpicos outro, as pessoas ficam confusas, aquilo não lhes diz nada. Estão a perceber o que é que eu quero dizer com isto? É que nós temos que desmistificar milhentas coisas com a comunicação digital. E que o digital é a melhor forma de o fazer. Porquê? Porque podemos fazer esta desmistificação diariamente. Não é uma coisa que vai em bulk, uma coisa que vai toda de uma só vez. Não, pode ser partida. Os elefantes não se comem de uma vez, comem-se às fatias. E é isto mesmo o que o marketing digital faz. É preparar o consumidor para agir. Para chegar a este ponto, que é o ZMOT, uma palavra horrível que a Google inventou, Zero Moment of Truth, que é o momento em que a pessoa chega e já não há volta a dar. A partir dali, ele clica e compra. E nós temos de trabalhar isso. E isto é muito importante. Foi o que eu estive a bater. Esta imagem é capaz de dizer alguma coisa, não é? Sabem quanto é que aumentou as vendas da Nike depois desta campanha? Quadriplicou. Eles, no mês, fizeram o mesmo que demoravam meio ano a fazer. Em faturação. E se vocês forem às redes sociais, vão ver imensos rednecks, não há outra forma de lhes chamar, a dizer que estão a queimar os equipamentos dos filhos e estão a pedir às escolas e aos clubes para trocarem os equipamentos da Nike por outra marca qualquer. Então perguntam, qual é a marca que vão utilizar? Under Armour. Boa, é da Nike. A Nike sai sempre a ganhar. Porém, a imagem que a Nike conseguiu com isto, de se ligar a valores humanos, é mais forte do que a polémica que foi causada. Estamos a falar de um atleta que há 2 anos que não compete. Depois do momento em que se chegou à frente e teve uma atitude relativamente ao que ele achava que era correto. Há 2 anos que este homem não compete. Mas mesmo assim, conseguiu fazer com que uma marca quadriplicasse a sua faturação. Susana, isto é uma boa oportunidade. Uma coisa assim, é? Para o consumidor digital, os seus comportamentos e motivações são completamente diferentes do habitual. Primeiro, o consumo é imediato e é esclarecido. Eu não sei se alguma vez vocês fizeram isso. Eu já fiz e já disse isto em frente aos responsáveis dessa marca e eles ficaram um bocado espantados, mas não podiam me mandar embora porque tinham convidado e eu não me importei nada. Que foi? É entrar numa loja tipo a FNAC e chegar a dizer assim, gosto disto, quanto é que custa? Custa tanto. Pode-me dizer as especificações deste produto?
isto faz isto. Não, o que é que ele faz mesmo? Mas isto é muito bom. Não, eu quero saber o que faz. Não, pego no telemóvel, procura a mesma coisa assim. Olha, vocês acompanham o preço? Não podemos. Comprei na FNAC. Isso aí. Passado 2 dias tinha o produto em casa e não tinha pago portes de envio. Temos de ter cuidado com a forma como agimos atualmente com o consumidor, porque o consumidor sabe ao que vai. Se o consumidor disser que quer ir praticar natação, ele sabe o que é que vai lá fazer e sabe porque é que o vai fazer. Não vale a pena estarmos a dizer que a natação é muito boa porque é um dos desportos mais completos e que ajuda a que quando você for para a praia não se afoga. Esqueçam, isso é a mensagem de há 40 anos atrás. Já não serve. Temos que ir por outro lado. E também não vale a pena dizer que temos as melhores instalações do mundo. Não é por aí. Isso interessa ao técnico. Ok? O consumidor, na realidade, o que ele quer saber é: vou para um sítio onde vou sentir bem, onde sei que vou ter as melhores comodidades e que posso criar uma comunidade do dia a dia, que depois, quando acabar essa minha atividade física, tenho ali pessoas com quem eu vou para o balneário e estou a conversar e estamos em amena cavaqueira e até combinamos depois de jantar todos juntos. É diferente. Eu sei que num centro de alto rendimento isso não acontece porque eles são obrigados a almoçar e a jantar juntos. Mas, quando estamos aqui a pensar em abrir também para outros públicos, isso é algo que é importante. Temos essa noção. E estar aberto para a comunidade sentir que o centro faz parte da sua comunidade geográfica. O consumidor é cada vez mais gerador de conteúdo. Exemplo simples. Sair para jantar. Nos grandes aglomerados, o que é que nós fazemos atualmente? Pegamos no telemóvel, vamos a uma aplicação chamada Zomato e vemos qual é o restaurante que está na moda. Ok, é este. E faço uma reserva. Ao mesmo tempo que eu faço isso, estou a partilhar com os meus amigos e digo assim, ainda há lugar para mais um. E de repente, encontramos todos à porta do restaurante. E quando chega-se ao restaurante, primeiro, clica-se a fazer check-in e depois a selfie de toda a gente junta. Para meter inveja aos outros que não vieram. Começa a chegar a comida. Eu digo-vos isto com uma situação que eu não gosto muito disto, mas cada vez mais se vê. Toda a gente assim. Eles nem estão a ver o que é que estão a tirar, o que é que estão a fotografar, mas põem-se todos assim, depois olham, a minha é melhor do que a tua ou não? Qual é que vamos partilhar? E se a comida era boa, quando está o prato a acabar, tira-se a fotografia do prato limpo. Tipo, meninos bonitos, papámos tudo. E ainda vamos no café e abre-se outra vez a aplicação e começa-se a escrever uma review. A dizer, foi bom por isto, por aquilo, o chefe até veio à mesa ou não. Diz tudo. Está-se a sair à porta, check. Criámos conteúdo. Por isso é que cada vez que agora uma pessoa quer comprar uma televisão ou quer ir a algum sítio, e por exemplo o TripAdvisor é bom nisso, quando alguém quer ir para algum sítio diferente, o que é que faz primeiro? Vai aos fóruns, ver o que é que dizem desse sítio ou desse produto e só depois disso é que vão adquirir. Eu no ano passado estive nas Ilhas Baleares e estive num hotel muito engraçado e durante 6 meses fui bombardeado pelo TripAdvisor a dizer assim, por favor, podes responder a esta questão? Pessoas que queriam ir para lá e que estavam a pôr questões sobre o hotel que o TripAdvisor não sabia. Mas como tinha pessoas que eles têm confiança na criação de conteúdos sobre os sítios onde vão, dá-lhes a oportunidade de eles responderem. Onde a TripAdvisor fica bem, onde o hotel fica bem e o consumidor que responde também fica bem, porque aquilo dá pontos. Voltamos àquele conceito que eu tinha dito ao início, da gamification. O Zomato faz o rei do bairro, ou o superfoodie. Eu nunca percebi porque superfoodies isso, mas é o que eles chamam, que é para criar o estatuto. No final de contas, se nós pensarmos na pirâmide de Maslow, tudo isto tem a ver com
o último ponto da pirâmide de Maslow, que é o reconhecimento, a autoestima. E o marketing digital trabalha muito aí. Porque quando nós podemos criar estratégias de reconhecimento e autoestima, a probabilidade das pessoas conseguirem adquirir é muito maior. Porque as pessoas vão ter, primeiro, a necessidade aspiracional de ir, vão olhar para a inspiração que o espaço lhe traz, e depois é a aquisição do produto e a explicação da experiência que tiveram. Este aqui eu já vos falei um pouco. Recordo aqui este, publicidade contextual. Se alguém está à procura de um par de sapatilhas de atletismo, não vale a pena pormos um centro de alto rendimento que esteja ligado ao surf. Faz sentido. Porque ele não vai comprar aquelas sapatilhas para ir para cima de uma prancha de surf. Naturalmente, não é? E há que ter isso em atenção quando se pensa em estratégias de campanhas de marketing digital com publicidade online. O consumidor tem este tipo de atitude. Necessita de triggers. Há ali 2, 3 pontos em que as coisas têm que acontecer. E o marketing digital, como eu disse logo ao início, está integrado dentro do marketing, não é uma coisa à parte. E por isso temos áreas que fazem parte do marketing clássico, não é? E que temos que saber trabalhá-las. Este aqui é a forma como as pessoas olham entre o trigger de quero fazer algo, até a aquisição. E quais são os pontos mais importantes e os estágios em que as pessoas passam. E quais são o tipo de meios que nós podemos utilizar mais facilmente possam impactar e levar à ação por parte do consumidor. Porquê? Porque o consumidor precisa de ver, precisa de pensar, precisa de agir e depois precisa de sentir que é acarinhado e que é cuidado e que ele próprio também quer cuidado enquanto consumidor ativo e produtor de conteúdo. E isso vai-se fazendo neste processo todo. O marketing digital, tal como o marketing, e eu sei que, não sei se é amanhã, se é depois da manhã que veio o Rui, não é? O Rui, que é o presidente da Associação de Marketing, acredito que até possa falar de algo deste tipo, que é o funil. Que funil é este? É o funil de vendas. É algo que é uma coisa complexa para quem não está na área de gestão, mas que é importante saber. Há 4 passos que nós temos que ter sempre. Há funis de vendas que podem ter 20 estágios, mas os 4 clássicos são atrair, converter, fechar e fidelizar. O que é atrair? É criar forma das pessoas conhecerem. Uma analogia simples. Um centro comercial. Um centro comercial, como por exemplo o do Colombo, tem 5 milhões de visitantes por mês. Será que, se eu for o dono da Sport Zone, posso considerar que esses 5 milhões de consumidores são meus clientes? Não. Mas devo atraí-los ao centro comercial. Se eles entrarem dentro do corredor onde está a Sport Zone, nós já começamos a ganhar uma maior probabilidade de os converter. Mas será que desses 5 milhões, se calhar só 2 milhões e meio que passam por esse corredor? Será que esses 2 milhões e meio são os consumidores Sport Zone? Não. É quando fecham, é quando eles entram dentro da loja. E se calhar aí são 50 ou 100 mil ou 200 mil que entram. E esses são os que nós vamos ter que ter mais informação e que temos que lhes dar uma solução para as necessidades deles. Eu dei o caso da Sport Zone por uma razão. A Sport Zone, se repararem, mudou completamente as lojas. Agora, quando nós entramos na Sport Zone, temos uma pista de atletismo. E andamos pelos sítios e vamos pela pista. E aquilo foi pensado ao último detalhe, para que a pessoa, quando entre dentro, vai emergir dentro de uma experiência de desporto, com produtos que estão ali, mas com a possibilidade da pessoa, quando tiver de testar umas sapatilhas, poder correr e sentir o que é correr numa pista. Tudo foi pensado dessa forma, para que haja uma aquisição não só de um produto, mas que haja repetição de consumo ainda antes de sair da loja.
Por alguma razão, as garrafas de água estão mesmo junto das caixas registadoras. Quando se chega lá, já se está cansado, pede-se água. É importante, sempre no marketing digital, pensar em 4 estágios, que é promover, relacionar, para depois poder medir, lá voltamos aos dados, para poder depois vir a otimizar. Otimizar as estratégias de marketing digital feitas, ou as de marketing, como também, muitas vezes, o próprio modelo de negócio existente. No marketing digital, existem estas áreas todas, estas ferramentas que podem ser usadas para poder apoiar. Eu trago-vos aqui um modelo, e eu vou já passá-lo todo porque ele é grande, e também estamos já no final, que é o modelo PES. Isto é um modelo de comunicação global que integra todas as áreas, coisas que muitas vezes nós pensamos que faz só parte da publicidade, ou só do marketing, ou das relações públicas. Este é um modelo de comunicação que integra tudo. E com este modelo nós temos a noção de quê? De ver quais são as grandes áreas de trabalho, em que os meios de comunicação podem ser pagos, podem ser obtidos, podem ser partilhados ou podem ser nossos. O paid media são os que são pagos, é publicidade. O earned media é o que tem mais a ver com as relações públicas, quando se faz entrevistas, quando se passa comunicados de imprensa, quando se convida para uma conferência de imprensa. O shared media é o que é partilhado nas redes sociais e trabalha-se nas redes sociais. E o owned media, que é o nosso, é o que tem a ver com o nosso hub digital, que é o nosso site, a nossa informação que nós podemos criar para apoiar. Um exemplo simples que pode estar aqui e que pode partilhar-se. Se estamos num centro de alto rendimento de ténis, uma das coisas que é importante para quem pratica ténis é saber qual é que é a raquete que deve usar, porque há tamanhos diferentes e há formas diferentes também de jogar e que têm a ver com cada um. Poder criar um pequeno e-book a explicar as diferenças de raquetes pode levar a que facilmente um consumidor se torne mais esclarecido e queira ir ao centro, ou queira adquirir horas de campo para poderem praticar. Ou, melhor ainda, adquirirem horas de treino e com isso rentabilizar-se o negócio. Eu falei-vos de muita coisa e falei-vos de marketing de conteúdo. Houve uns senhores ingleses que criaram esta tabela periódica fantástica de marketing de conteúdo, onde aqui está tudo. Se vocês depois procurarem The Periodic Table of Content Marketing, vocês vão encontrar facilmente este PDF que podem ter, e onde têm desde as áreas mais de estratégia, do que é necessário fazer, até KPIs, ou seja, indicadores de performance que são necessários, para que em todo momento consigam criar um plano, montar o plano, implementar e analisar e avaliar ao longo do tempo. Caríssimos, foi muito agradável para mim estar aqui, poder partilhar isto convosco. Espero que possa-vos trazer muita confusão à cabeça relativamente a isto e aos vossos centros, para que possam internamente pensar como é que devem melhorar ou potenciar a comunicação e o marketing de cada um dos centros. E depois, interagir com a Fundação de modo a estarem de modo integrado e passarem a mensagem de Portugal, um país de desporto.